Uma das perguntas que se faz entre artistas que lidam com arte sacra, entre gente que lida com o caminho da compreensão da liturgia mais a fundo, também é se nós sabemos o que estamos fazendo quando sentamos neste banco de igreja. Muitas pessoas dizem que a missa, como era celebrada antes do concílio, é que era perfeita, mas por que a igreja fez o caminho que fez? E o questionamento era esse: nós sabemos o que fazemos quando sentamos nos bancos de uma igreja, quando participamos de uma missa? Para que todos pudessem viver o mistério com mais profundidade, aqui São João 23, também não só por causa da missa, mas por causa do diálogo da igreja com o tempo presente, sem perder a verdade que é eterna, abre-se para conversar com o tempo. E com o tempo são as pessoas do tempo, são os homens deste tempo, são aqueles que vivem neste tempo. Dar respostas próximas, como Cristo, que se aproximou e falou com seus discípulos, e era habitual, e é habitual de Cristo fazer assim. Afinal, o que é a Eucaristia e o que é a palavra, senão Cristo que se aproxima e fala? É a verdade eterna que vem ao encontro do homem de hoje. E era interessante, escutava um artista que tem um trabalho muito bonito com ícones, ele dizendo, ícones bizantinos, ele dizendo: eu não vou à igreja fazer ícones bizantinos, eu vou à igreja fazer ícones do tempo de hoje. Porque se o bizantino inspira, o artista não vive no tempo daquele tempo, ele vive no tempo de hoje. Também nós. O que nós sentamos para fazer nessa igreja não é encontrar os primeiros tempos da nossa fé, mas encontrar a verdade que nos alcança desde os primeiros tempos da nossa fé e dar resposta e conviver com esta verdade hoje. E dar-se conta e amadurecer humana e espiritualmente nessa verdade hoje. Lidar com as perguntas do meu tempo, ser uma expressão de Cristo para as pessoas de cada lugar ao meu redor, de cada proximidade, a expressão de Cristo que se aproxima e fala e se serve de você como instrumento para isso. Quando eu me sento no banco de uma igreja, seja em que posto for, o meu de padre, você de fiel não ordenado, eu me sento para vir participar de um encontro de amor, de um encontro imenso de amor, de um encontro que não é uma ideia de amor, não é um idealismo de amor, não é simplesmente uma possibilidade de como se amar, é um amor que me vem ao encontro. Afinal, o que é uma missa? É a atualização, é a memória, ou seja, o encontro do mistério do Cristo que se entrega. É reviver a paixão, morte e ressurreição do Senhor. É sacrifício. O que acontece aqui, os sinais litúrgicos de um ambiente litúrgico traduzem isso. Traduzem a paixão e o banquete. O Senhor que se entrega e se faz dom imenso por mim e por você. É um amor que mana deste altar como fonte de água viva, aquele que a samaritana encontrou. A vida está aqui. Por isso é interessante ouvir o profeta Zacarias, que diz: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém, eis que vem ao teu encontro, eis que o rei, teu rei, vem ao teu encontro. O rei vem ao nosso encontro cada vez que nós vivemos a missa. O que brota daqui é o rei que vem ao encontro.
E é bonito perceber que o rei que vem ao encontro, ele não vem num cavalo alazão, um grupo de seguidores, todos organizados, um séquito atrás de um rei. Não. A palavra de Zacarias diz, ele vem montado num jumento, um potro cria de jumenta. O Senhor se coloca no mais simples para mover-se. Ele se coloca no lugar dos mais simples. Ele se põe no lugar do homem apequenado, diminuído e confuso por causa do pecado. E vai ao lado do homem para compor junto com o homem o caminho de volta para casa, o caminho do reino, o caminho, e aqui é interessante, da Jerusalém Celeste. O que é uma missa? De algum modo, essa já é uma expressão da cidade do céu para nós. O Senhor vem ao nosso encontro, vem ser rei, é o rei que vem para nos conduzir e salvar. E é bonito perceber que este rei, ele não faz como os grandes estrategistas organizacionais, coachings e etc. sugerem. Chama primeiro um grupo, depois organiza os líderes e depois vai ao encontro dos outros, dos menores, até chegar na ponta da produção. Não. Ele vai direto ao menor, ao que se tornou, e eu citei que o pecado nos apequena, porque o pecado diminui o homem. Diminui o homem porque que o pecado gera no homem uma estrutura que nós chamamos de egoísta. E ela vai elaborando estruturas de vida estruturas de vida onde Deus, ele é levado em conta como um colaborador VIP, mas eu decido, eu faço, eu realizo. O amor, Deus derrama e eu administro do jeito que eu quiser, conforme o meu sentir, o meu perceber, o meu dar-se conta. O egoísmo, ele estrutura em nós tendências desordenadas. E é importante, assim como aquele que tem um limite, ele entender o limite e reconhecer, tem um limite. É curioso dizer isso, mas quando se vai a um psicólogo, quando vou a um psicólogo, eu escuto, normalmente é difícil encarar verdades como, por exemplo, a ansiedade. Eu tenho um desafio com a ansiedade. Mas é preciso dizer, não é vergonhoso dizer que se tem um limite. Reconhecer é caminho para lidar com. Pode ser que você nunca supere, mas você aprende a administrar. O fraco sabe que vai conduzir sua vida a partir da força que tem. Se ela perto do forte é pouca, é com pouca que eu vou. E é interessante pensar que o homem estruturado pelo egoísmo tem a tendência de viver assim, confuso, apostando em amores que passam, em amores que se desenham simplesmente pelo que eu sinto. Sendo que Deus não te deu só o sentir como capacidade para viver o que é amar. Se sentir fosse o único critério, Cristo não viria no altar, porque o altar, a humanidade de Cristo é humilhação para Deus, seria assim? Ele criou o homem, agora o homem que cria problemas, ele vem ao encontro. Isso é humilhar-se, isso é se fazer humilde, isso é se fazer amor, porque o amor é coerente por si mesmo, vai ao encontro, não omite a verdade e se lança junto do outro para fazer caminho com o outro, não o caminho da confusão, mas o caminho da verdade, o caminho do céu, um caminho humano. É interessante que o Senhor vem às pontas, vem a mim, Ele vem ao pecador confuso, porque é desse convívio de povo que nascem os líderes, nascem os representantes.
Ele vem a mim e a você e se apresenta como o salmista diz: amor fiel em sua palavra, santo em toda obra que faz, sustentando todo aquele que vacila e levantando todo aquele que tombou. Esse é o Senhor ao meu redor. Por isso ele diz: bendirei eternamente o nome do vosso nome, ó Senhor, porque o Senhor é amor fiel, amor fiel, amor que não muda a postura porque eu sou fraco. É bonito perceber que quando o Senhor vem a nós, Ele não vem pretensioso de me sancionar ou me cortar. Ele vem ao meu lado para levantar e conduzir. É o que acontece no altar. O Senhor que vem próximo. Quando eu me sento no banco de uma igreja para viver uma missa, eu venho aqui nutrir diante desse Deus que mana sua presença nesse altar. Eu venho nutrir a minha identidade. Quem sou eu? Eu não me defino pelos acidentes de mim, eu me defino pelo que eu sou, composto por Deus. Eu sou uma obra do amor de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou aquele em quem o Senhor, para se fazer presente, faça por meio do seu Espírito ao meu lado, dentro de mim. É o que São Paulo nos diz: irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito, se realmente o Espírito mora em vós. O Espírito que mora em mim é o Senhor presente. O Espírito, ele não está separado do Pai ou do Filho. Onde eu encontro o Espírito, quando eu dialogo com o Espírito Santo, eu encontro o Pai e o Filho dialogando comigo. É o amor que me mostra quem eu sou. O amor vai aonde o homem está desordenado, a partir de dentro, e começa dali a rever o homem de dentro para fora. Como é doído, não? Quando o Senhor vai lá e diz assim: olha, precisa melhorar isso. Ah, mas eu não. Precisa melhorar aquilo. Ele não costuma dizer precisa, né? Ele costuma iluminar e faz perceber. Isso é a expressão da sua dignidade? Isso aqui desencadeia o que na sua vida? Desencadeia você se lançando numa vontade de se afirmar por você, porque não te reconhecem, porque outros são bons ao teu redor, porque isso ou porque aquilo? Afirmar-se para nós é sentar no banco da igreja e deixar que o Filho nos ensine a ser filho. Felizes. Afirmar-se é resolver-se diante no lugar onde eu preciso primeiro me resolver, não antes fazendo coisas por pessoas ao meu redor, mas me abrindo ao Senhor que me diz quem eu sou, me mostra quem eu sou e me ama como sou. E reparem, Ele não vem a alguém que é perfeito, Ele vem a você e a mim. Estamos onde estamos. Por isso cada missa é única, porque eu nunca me sento do mesmo jeito no banco de uma igreja. Eu vou e venho, a cada vez que chego, sou eu movido pelas dores das minhas forças investidas em ilusões, em coisas passageiras, por um amor dedicado a uma obstinação mais do que de fato um amor de verdade, por caminhos feitos como o do filho pródigo, longe achando que a felicidade era uma vida desenfreada. É interessante ouvir o quanto o Senhor nos ama. É interessante ouvir o quanto sentar-se no banco de uma igreja é viver um amor que não é ideal, é factual. É um amor que me questiona sem fugas. E se eu fujo, é porque tenho medo de lidar comigo, mais do que com ele. É interessante, um amor perfeito.
um amor um amor concreto, um amor que me toca. E se vocês querem desenhar um amor no pensamento de vocês com uma foto, interessante que às vezes a gente, quando guarda um retrato, lembra de um amor que a gente tem. Se vocês querem desenhar, eu vou dar 2 imagens. Uma foi de um grande amigo que sentou-se nesse primeiro banco da igreja há muito tempo. Eu já o conheci mais maduro, mais velho, e na nossa última conversa, 6 dias antes dele partir, a gente conversando, ele me perguntou, ele era americano, ele dizia assim para mim: o senhor sabe como é que o senhor vê Deus ou imagina Deus Pai? O que é o Pai para o senhor? Eu falei, o Pai para mim, quando eu penso Deus, eu preciso desenhar uma imagem dele. Então, eu penso naquela fonte em frente à torre de TV. O Pai, segundo a nossa fé, fonte e origem de toda a bênção. Quando eu vejo aquela água indo e vindo, subindo e descendo, eu me lembro do que Deus é por mim. Um amor que se explica, jorrando sem parar. Cuidado por mim, atenção por mim. E eu, por causa das minhas confusões, não consigo perceber. Ele ficou marcado com isso. Depois, um outro retrato do amor por você. O que é a Eucaristia? É Deus que toca você quando você comunga. É o céu que concretamente vem a mim. O que eu faço com o céu que vem a mim? Não sei. É tão alto e tão simples que chega a ser desconcertante e constrangedor. Quer um retrato do amor? Tenha memória de você recebendo a Eucaristia para comungar. O que eu faço quando eu me sento num banco de igreja? Eu venho aqui participar do louvor de Cristo. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. O Senhor, como disse, não veio aos grandes, Ele veio aos apequenados por causa da rebeldia em relação a Ele. Aqueles que, diante da luz, preferiram caminhar sozinho, achando que a luz que carregavam já era suficiente, como aquele que colhe a flor. Colheu a flor, ela dura pouco longe da terra, de onde ela se sustenta seu viço. O Senhor vem àqueles, e por isso somos pequenos e pobres. O Senhor vem ao nosso encontro e diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Quais são os fardos que eu trago quando venho a uma missa? O coração, às vezes, doído pelas perguntas dos dias, doído pelo ver o pai mais velho, doído pela despedida da mãe, doído pela despedida do pai, doído pela incompreensão do amigo, doído por uma descoberta grande sobre si, eu errei, doído por passos que eu não dei e gostaria de ter dado, doído por esforços de amar, doído porque eu acho que não me compreendem, doído por tantas coisas, fatigado sob o peso destes fardos. Jesus chama a gente aqui e diz: eu vos darei descanso. Mas tem uma coisa que é contraditória nessa voz dele: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Como é que ele me diz para descansar e ele me diz para tomar um outro jugo? Um jugo que, segundo ele, é suave e leve. Jugo suave e fardo leve. Se ele me diz que eu venho descansar, não é para tirar as mochilas, os pesos e entregar tudo. Na missa a gente vem sim entregar tudo, mas a gente vem acolher o fardo dele. Ele diz: o meu jugo, o meu fardo. Qual é o fardo dele? É me salvar, é me conduzir. Sabe, ele me deixa participar do desafio de me ajudar a ir ao céu, me ensinando que o primeiro desafiado à ajuda, ao primeiro deixar-se ajudar, devo ser eu. Que eu devo colaborar também, me ajudando,
vivendo escolhas que me mantêm próximo dele, do amor. Como é constrangedor. Deus me pede para assumir com ele o desafio de eu entrar no céu. Às vezes a gente senta nesse banco esperando que Deus resolva tudo. Tire isso de mim, faça isso, resolva aquilo, te entrego, estou esperando respostas. Ei, vinde a mim, tomai sobre vós o meu fardo. Não há liberdade, não há escolha livre não há felicidade sem escolha livre. Eu não consigo. Deus sabe que eu nunca estarei inteiro com Ele se eu, mesmo aos meus 45, 50, 60, a idade que tiver, não me fizer sentado nesse banco, humilde como Ele é, aprendiz de mim como Ele se faz, mesmo Ele sendo onipresente e onisciente, Ele pergunta, Ele pede, tomai, vinde a mim. Me fazer sentar nos bancos desta igreja, de um templo para viver uma missa, é me fazer livre para ser manso e humilde de coração, como Ele o é. Que essa missa hoje nos ajude a pensar o que eu faço quando sento no banco de uma igreja. A pensar concretamente como eu lido com o amor perfeito que me ama. O confuso é capaz de achar que ainda precisa de mais. Pensar, nessa semana pense, Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo comigo sempre. Quando eu sento no banco de uma igreja, eu encontro um Deus que me ama imensamente sem perguntar. Às vezes quem pergunta é o padre, será que esse pode, será que esse não pode? Mas Deus, Ele vem a mim. O que Ele vem fazer em mim quando eu comungo? Vem me rever, me iluminar, me rever, para que eu vá com Ele, me mover para o céu. Para junto dEle, agora, na hora da nossa morte e na eternidade. Que essa palavra hoje nos ajude a encher os nossos corações da alegria que nasce da consciência de sermos filhos, a consciência que nos traz aqui, diante do Filho. Que essa palavra hoje nos faça encher o nosso coração dessa alegria que nos liberte da escravidão do pecado e nos faça permanecer desde já, como disse a oração do dia, no gozo das alegrias eternas. Que eu faça da consciência de mim o critério, a questão técnica, o justo pensamento, que ao sair de casa, ao me arrumar, eu venha e traga comigo ao sentar neste de um templo. Que Deus nos ajude. Amém.